Aprender inglês é fácil e é simples. E acreditem, com algumas poucas aulas vocês aprenderão. O importante é que você tenha uma boa base em inglês, que você comece do início e que você gradativamente venha a dominar essas matérias. Vamos imaginar que você já conheça os pronomes em inglês. E com certeza você já conhece. Vamos dar alguns exemplos aqui. I significa eu. You significa você ou vocês. O you tem a tradução de você ou vocês. Então é singular e é plural. Então you, você ou vocês. We, nós. They, eles ou elas. Então aqui nós temos alguns exemplos de pronomes. Esses são chamados pronomes pessoais do caso reto, que dentro das frases nós chamaremos de sujeito. Vamos pegar alguns exemplos de verbos. Por exemplo, o verbo to study, verbos que vocês certamente conhecem. Então é o verbo estudar. O verbo to work, o verbo trabalhar. E o verbo, por exemplo, to like, que é o verbo gostar. Então aqui, esses três verbos aparecem acompanhados do to. O que esse to faz aqui antes do verbo? Esse to antes do verbo, ele deixa o verbo na condição do infinitivo. O que é a condição do infinitivo? O infinitivo é o que nós dizemos que o verbo está sem conjugação. Ele está na sua forma natural. Se você parar para pensar num verbo agora, por exemplo, você certamente vai pensar no verbo comprar, ou no verbo viajar, ou no verbo ficar, e aí por diante. Você nunca pensa no verbo compro ou no verbo fico, porque não é assim que nós pensamos nos verbos. Nós pensamos em comprar, ficar, estudar, trabalhar. Essa forma de pensar no verbo sem conjugá-lo, sem colocá-lo juntamente de um pronome, é que é o infinitivo do verbo. Automaticamente, a hora que nós pegamos esse verbo e colocamos ele junto de um pronome, então nós estamos conjugando esse verbo. Eu estudo, nós trabalhamos, vocês gostam, então aí eu estou conjugando o verbo. Bem, então o infinitivo do verbo em inglês se forma através do to. Daí é que vocês encontram os verbos assim. To stay, ficar. To travel, viajar. To sleep, dormir. Então pode ver aí, ó, que todos os verbos vêm acompanhados do to. Bom, como conjugar esses verbos agora? Basta pegar os pronomes aqui e colocá-los juntamente dos verbos aqui, só que sem o to. Por exemplo, eu estudo. I study. Você estuda. You study. Vamos pegar outros exemplos. Nós, está aqui, ó. E o verbo trabalhar é o verbo to work. Então, nós trabalhamos. É só escrever we work. Eles, aqui o verbo gostar, to like. Então, eles gostam. They like. É bem fácil, né? Então, para conjugar o verbo, basta pegar esse verbo aí acompanhado do to e tirar o to. Vamos pegar alguns exemplos um pouco mais complexos. Bom, vamos imaginar a frase assim. Vamos pegar alguns verbos de exemplo que vocês provavelmente conhecem esses verbos. To need é o verbo precisar. E to work é o verbo trabalhar.
Aí eu vou escrever a frase assim: eu preciso trabalhar. Bom, tem dois verbos, o precisar e o trabalhar. Aqui, ó, to need, to work. Observando, eu vou fazer a primeira pergunta. Qual desses dois verbos aqui, o primeiro ou o segundo, qual deles está no infinitivo, quer dizer, sem conjugação? É o trabalhar, aqui, ó. Porque este aqui, ó, ele está conjugado. Eu preciso. Automaticamente, quando eu coloquei esse verbo junto do pronome, eu conjuguei. Conjugando o verbo, ele perde o to. O verbo que está no infinitivo precisa ser acompanhado do to. Então, aqui nós teremos to work. Já para fazer aí a construção eu preciso, basta fazer I need. Então, a frase é I need to work. E se eu trocasse aqui, por exemplo, por we need to work. Nós precisamos trabalhar. Outro. They need to work. Eles ou elas precisam trabalhar. Nos próximos slides, eu vou trabalhar com detalhes, explicar para vocês os pronomes do caso reto, um por um e tudo mais. A ideia aqui é só passar de uma forma simples e objetiva como é que nós precisamos trabalhar essa matéria, ou as matérias de forma geral. Vamos em frente. Vamos imaginar a frase assim: nós queremos viajar. Nós queremos viajar. Eu tenho aqui o verbo querer e o verbo viajar. O verbo querer é o verbo to want. E o verbo viajar é o verbo to travel. Então, querer e viajar. Aqui eu estou colocando o to na frente dele porque quando eu penso no verbo, eu penso nesse verbo no infinitivo. To want, querer, to travel, viajar. Agora observa aqui, ó, esse verbo e esse verbo, a diferença deles é que esse está no infinitivo e este está conjugado. Então, o verbo que está conjugado, basta tirar o to. Então, eu coloco lá, we want to travel. We want to travel. Se eu trocasse o pronome e colocasse, por exemplo, I want to travel. Eu quero viajar. Uma coisa é clara e certamente vai ajudar vocês no entendimento aí. Esse primeiro verbo ou o primeiro verbo da frase, ele nunca está no infinitivo. Quero dizer, o primeiro verbo da frase nunca virá com o to. Por quê? Porque nós nunca vamos falar, por exemplo, nós trabalhar, nós precisar, eu querer, eu gostar. Então, este primeiro verbo que aparece na frase, ele sempre perde o to. Já o segundo verbo, comumente, ele vem no infinitivo. Pode haver alguma exceção, mas normalmente ele vem no infinitivo. Então, quando eu tenho dois verbos na frase, o primeiro vem sem o to e o segundo com o to. É que eu não quero que vocês guardem dessa forma. O primeiro sem o to, o segundo com o to. Não, não é isso que eu quero. Quero que vocês entendam. Por que esse verbo está sem o to? Nós queremos. Ele está sem o to porque ele está conjugado. Queremos é uma conjugação do verbo querer. Então ele perdeu o to. Viajar é o verbo no infinitivo. Por isso que ele está com o to. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos. Bom, eles gostam de dormir. Vamos pegar aí o verbo gostar, que é o verbo to like, e que já significa gostar de, ele já tem a preposição, e o verbo dormir é o verbo to sleep. Então vamos lá, eles gostam de dormir. Esse verbo aqui, o primeiro verbo, ele está conjugado. Porque se por acaso eu escrevesse assim,
they e colocasse to like, seria o equivalente a escrever eles gostar. E não, eu quero escrever eles gostam, eu quero conjugar o verbo. Para conjugar eu simplesmente tiro o to. Então, they like, eles gostam de. Parei aqui, ó, na escrita. Dormir é o verbo no infinitivo, então to sleep. Então, eles gostam de dormir. Aqui, então, ficou claro que se vocês conhecerem os verbos, vocês conseguirão certamente montar inúmeras frases. Bem, essa foi a primeira aula. Aquele abraço a todos.